Então, para a composição desse segundo painel desse dia e para compor esse importante debate, eu quero convidar aqui no palco o presidente da FESERG, o Sérgio Arnaud, por favor. Quero chamar aqui no palco também o deputado federal e relator do projeto de lei 1893/2026, André Figueiredo, por favor. Quero chamar também aqui ao palco o secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, José Lopes Feijó. E na mediação desse painel, Aires Ribeiro, ela que é presidente da Confederação dos Serviços Públicos Municipais e vice-presidente da CSB. Este painel reúne 3 atores centrais para a construção do diálogo sobre a regulamentação da Convenção 151, o movimento sindical, o parlamento e o governo federal. A expectativa do movimento sindical brasileiro é que o país finalmente avance na consolidação de mecanismos permanentes de negociação coletiva no setor público, fortalecendo a democracia, valorizando os servidores e aprimorando as relações institucionais do Estado brasileiro. Eu quero convidar os painelistas para tomarem seus lugares na mesa e desejamos a todos um excelente debate nesse segundo painel. Alô. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer e cumprimentar o presidente Neto por esta reunião. Em nome de toda a diretoria, direção nacional da CSB, quero cumprimentar, se vocês me permitirem, os servidores presentes aqui, servidores estaduais, municipais, federais, na pessoa da Clarice, presidente Clarice Mainardi, presidente da Federação do Rio Grande do Sul, cumprimentar nesse Dia das Mulheres, mês das mulheres e das mães, minha esposa, a vereadora Luciana, aqui presente, qual cumprimento todas as mulheres presentes. Quero, em nome da direção nacional, agradecer a presença do deputado André Figueiredo por ter disponibilizado a sua agenda para estar conosco aqui debatendo esse tema fundamental para o Estado brasileiro. Agradecer também ao Feijó, me permite chamar de Feijó, que fez parte conosco da comissão de negociação, da construção desse projeto. Agradecer em nome da direção nacional sua presença aqui, que tanto engrandece o nosso debate. E o companheiro Sérgio também, que fez parte da comissão na construção do projeto e depois foi discutido com o governo federal. Este painel trata de uma das mais importantes e históricas lutas do movimento sindical brasileiro: a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Estamos falando do direito à negociação coletiva no setor público. Um direito que, embora reconhecido internacionalmente, ainda não foi plenamente regulamentado no Brasil. Essa ausência, ela não é neutra. Ela gera insegurança, conflitos recorrentes, instabilidade nas relações de trabalho e limita a construção de soluções negociadas no âmbito do Estado. Ao mesmo tempo, sabemos que o Brasil, a nível nacional, avançou nos últimos anos
no diálogo com os servidores públicos, com a retomada das mesas de negociação e a reconstrução de canais institucionais. Agora, o desafio é dar um passo adiante, transformar este diálogo em política de Estado. A tramitação do projeto de lei 1893 de 2026 coloca este debate em outro patamar. E a pergunta que nos move hoje é objetiva. Será que agora vai? Será que o Brasil finalmente irá regulamentar a negociação coletiva no setor público? Convenção 151, 1978. Convenção 151 da OIT, 78. Ou continuaremos convivendo com um modelo incompleto, baseado mais na conjuntura do que em regras permanentes? Para a presença dos nossos convidados, a regra deste painel serão as mesmas dos painéis anteriores. Os senhores terão de 15 a 20 minutos para explanarem à vontade. Posteriormente, nós faremos algumas perguntas. Para iniciar, então, as nossas falas, quero convidar aqui o nosso deputado e relator deste projeto, desse PL que está no Congresso, o deputado André Figueiredo. Bem, muito boa noite a todos e todas aqui presentes, todos os companheiros de luta. Uma saudação especial ao nosso presidente Antônio Neto, querido amigo de muito tempo. Saudar o nosso mediador, o Aires, o grande secretário Feijó, uma das maiores referências do movimento, né, que levou ao encaminhamento desse projeto de lei 1893, ele que coordenou inúmeras vezes de negociação e sabe bem da necessidade de avançarmos nisso. E o professor Sérgio, representando aqui todos os trabalhadores do serviço público. Diz a minha gente que eu fui designado pelo presidente Hugo Mota, no final de abril, como relator. Assim que soube que o presidente Lula, juntamente com o movimento sindical, teria chegado um relatório a ser encaminhado para o Congresso Nacional, para que nós finalmente pudéssemos regulamentar a Convenção 151, e eu pedi essa relatoria, demandei, até porque tenho a honra de presidir a Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público, Frente Servir Brasil, e sabemos bem da importância que é nós termos um movimento sindical devidamente reconhecido e com poder de negociação efetivo. Porque uma coisa é a gente imaginar termos um Feijó negociando dentro do movimento sindical. Outra coisa é a gente imaginar num governo como que antecedeu o Lula 3, se vai haver algum tipo de negociação, e a gente sabe que isso nunca haveria. Precisamos da efetividade à Convenção 51. São quase 50 anos, ela é de 1978. Então, nós temos aí um vácuo temporal onde, felizmente, o presidente Lula teve, juntamente, claro, com todos que fazem o MGI, o ministro Esther Dweck, Feijó, toda a equipe, juntamente com o movimento sindical, nós tivemos a condição de receber esse relatório enquanto Câmara dos Deputados e já me debrucei sobre ele, já fizemos algumas adequações, estou esperando a reunião, viu, Feijó, com a ministra Esther, que a princípio seria ontem, mas ela foi chamada pelo presidente Lula para uma reunião no Planalto e acabou nós temos que adiar para a próxima semana, mas o projeto ele foi bem discutido. Eu participo de inúmeras reuniões, tanto com o movimento sindical através das centrais, quanto com os movimentos relacionados a serviço público, com a FUNACAT, o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, com outros movimentos que também representam demais categorias do serviço público, e as solicitações de modificações ou de aperfeiçoamento são muito poucas. Existe um grau de satisfação bem elevado em relação ao texto que foi encaminhado pelo presidente Lula. Por quê? Porque esse texto foi pactuado, esse texto não foi tirado
na cabeça de uma ou duas pessoas. Foi bastante discutido. Agora, existem algumas questões que precisam ser, talvez, melhor colocadas. Uma delas já foi objeto de um questionamento formal, né, que nós sabemos que quem tem o direito de representar as categorias são os sindicatos. Mas existem entidades representativas que têm há mais de 70 anos. Por exemplo, a ANFIP, né, a Associação Nacional dos Fiscais da Receita. Né, ela existe há mais de 70 anos. Então, eles demandam algo que já existia e que esse projeto de lei retirou. O poder de ter uma licença, mas sem ônus para o Estado. Certo? Eles poderem se licenciar, e aí nós vamos ter que ter critérios, claro. Eles exercerem, seja na ANFIP, seja na DPF, seja na ANPREV, né? Mas todas essas categorias têm sindicatos representativos. As que não tiverem, as associações poderão representá-las com os mesmos direitos dos sindicatos. Certo? É isso que o projeto diz. Mas não fala na liberação para poder trabalhar nas associações com a licença dada pelo Estado, sem ônus para o Estado. Geralmente são entidades tradicionais, e nós vamos vincular esse tradicionalismo também com tempo, com representatividade, enfim, para, de repente, como ela fala sobre União, Estados e municípios, de repente os prefeitos não fomentarem a criação de associações, comprometendo a unicidade sindical, para que isso acabe complicando ainda mais a vida dos servidores públicos, com a associação de plantão em alguns municípios, onde o prefeito sequer dialoga com o sindicato de servidores públicos. Então, nós estamos trabalhando nessa matéria, estamos trabalhando alguns outros tópicos que também são de interesse dos servidores, mas isso vamos apresentar ao governo para que nós possamos aperfeiçoar. A CSB já encaminhou algumas sugestões que nós estamos avaliando também a incorporação no nosso relatório. Já temos algumas movimentações que, creio, serão extremamente benéficas para o intuito maior desse projeto de lei 1893, que é você ter uma mesa de negociação permanente, uma mesa de negociação que traga efetivamente materialidade na negociação. Não adianta a gente ter uma mesa de negociação, às vezes passar 2, 3 meses negociando, e de repente o produto daquela mesa de negociação, o chefe do Poder Executivo vai e diz, não concordo. Senta em cima e não avança para canto nenhum. O Lula eu sei que não vai fazer isso, mas eu não sei se nós vamos ter o Lula permanentemente. Claro que não vamos, mas se vamos ter permanentemente figuras como o Lula à frente da presidência da República, à frente de governos do Estado, de prefeituras municipais. Então a gente tem que ter, a partir de uma negociação que seja aprovada entre as partes, negociação entre as partes, que é governo e movimento sindical, que nós possamos ter essa materialidade, que o presidente possa, evidentemente, ter o conhecimento antes da finalização do termo de acordo e também se manifestar. Afinal, quem for designado para negociar pelo governo já tem que ter, né, a delegação explícita do chefe do Poder Executivo, ou da entidade, ou da instituição que ele está representando. Isso nós também fizemos algumas pequenas adequações, para darmos materialidade, não darmos uma lacuna para que o chefe do Poder Executivo diga não concordo e pronto, toda a negociação foi por água abaixo, porque ele senta em cima e não dá nenhuma resposta, nem positiva, nem negativa, mesmo que para isso depois o projeto também prevê que caso as partes não cheguem a um acordo, que seja designado um mediador. Né? E esse mediador, lógico, teria que ser decidido por consenso, mas também a mediação não poderia postergar uma eventual ação jurídica por parte do movimento sindical, né, que dê efetividade às demandas do movimento sindical. Então, são questões que a gente vai discutir com o MGI, estamos discutindo, como estamos fazendo aqui na conferência da CSB, nós estamos discutindo em outras centrais e com outras instâncias do movimento de servidores públicos, e dizer para vocês que talvez seja uma pergunta que está implícita na indagação. Será que agora vai? Sim, porque
presidente mandou o projeto para o Congresso. Será que vai ser pautado? Né? E eu fiz questão de conversar com o presidente Hugo Mota, e ele me conhece há bastante tempo. Ele sabe que eu nunca pediria um projeto de lei dessa magnitude para, de repente, ficar embromando e ficar postergando a sua pauta, a sua aprovação e a sanção presidencial. Então, nos nossos planejamentos, Feijó, a gente pretende, depois dessa reunião com a ministra Esther, com você e com os demais membros do MGI, nós pretendemos que até o mês, na primeira semana de junho, não vou dizer na primeira semana exatamente, mas antes do dia 12 de junho, foi até uma demanda do João Domingos, porque ele vai fazer uma apresentação na conferência da OIT e queria que a gente já tivesse pelo menos um relatório pronto para ser apresentado. Então, a minha ideia é que até o dia 12 de junho eu tenha esse relatório pronto para ser apresentado. Até lá, discutiremos com quem for necessário, para que a gente possa, na semana subsequente do dia 12, votarmos na Câmara dos Deputados. Quero dialogar, evidentemente, com os líderes, principalmente dos partidos de centro, porque a gente sabe que os do nosso campo estarão de acordo. Um compromisso que os líderes sindicais estão tendo é que o texto que for acordado não será emendado pelo nosso campo, então é para ser votado da maneira como o relatório for apresentado, mas a gente sabe que os partidos da direita, tipo um Novo, tipo um PL, certamente vão apresentar emendas, mas cabe a gente derrotá-las. Né? O nosso campo não apresentará, e se os partidos de centro tiverem a compreensão da importância de que é esse projeto de lei 1893, o que ele representa na vida do serviço público brasileiro, o que ele representa para o Brasil frente à OIT, eu tenho certeza que nós teremos uma pauta minimamente tranquila para que a gente possa avançar. E a nossa ideia também é construirmos juntos com o movimento sindical, ficaria, lógico, a critério de vocês, mas um senador ou senadora que pudesse dialogar com a gente também, e no Senado nós também não termos alteração para que o projeto não precisasse voltar para a Câmara. Então, se tudo isso correr bem, se todo esse plano de detalhamento, o diálogo com o governo, o diálogo com os partidos que compõem a Câmara dos Deputados, o diálogo com o futuro relator no Senado da República, né? Se a gente conseguir avançar bem, eu creio que até o meio de julho o presidente Lula poderá fazer a sanção desse projeto histórico, ou seja, antes do recesso parlamentar, antes do recesso branco, para todo mundo estar com a cabeça voltada para as eleições, né, que a gente possa dar ao presidente Lula o poder de sancionar algo que eu tenho certeza que é um sonho para ele e um sonho na vida de milhões de servidores do nosso Brasil. Tá certo? Então, é mais ou menos o nosso compromisso, nós estamos à disposição, creio eu, que o Feijó tem todas as condições de fazer um breve relato do conteúdo do projeto que foi encaminhado para a Câmara, né, para que a gente possa saber que realmente é muito importante. Nós não vamos falar, acho que até o governo queria, né, mas eu acho que o próprio movimento pediu, nós não vamos falar de direito de greve nesse projeto. Mas é um outro momento, nós não vamos fugir da discussão. Nós não vamos fugir da discussão do direito de greve. É claro, lá o direito de greve é constitucional. Então, a regulamentação vai ser encaminhada em um outro momento. Nessa, nós estamos falando da regulamentação da mesa de negociação, da liberdade sindical, né, da liberdade que nós tenhamos para que os dirigentes sindicais possam ter todos os direitos que os que estão na ativa, né, tenham, né, para que não haja prejuízo nenhum na carreira desses servidores que são tão importantes na organização do sindicalismo público brasileiro. É basicamente isso, e fica à disposição aqui para que a gente possa, nesse momento e outros momentos, aperfeiçoarmos. O Neto, como eu já disse, já encaminhou as sugestões da CSB, mas a gente vai estar sempre aberto a ouvir mais sugestões para que esse texto possa realmente representar aquilo que o serviço público brasileiro e que o governo do presidente Lula tanto quer, que é a valorização dos servidores. É um momento completamente diferente. Se a gente lembrar os dois governos que antecederam o Lula 3, a gente teve a PEC 32, a malfadada PEC 32, que era o fim do serviço público brasileiro,
E depois teve uma tentativa com a PEC 38, que também a mobilização sindical evitou que isso pudesse ser sequer pautado no plenário. Nós perdemos a PEC 32, chegamos a perder na comissão especial. Agora, a gente está falando em outra coisa completamente diferente. Nós estamos falando na regulamentação da Convenção 151 da OIT, ou seja, é o sindicalismo, é o serviço público brasileiro sendo valorizado graças ao presidente Lula e a todos que fazem esse governo, a quem saúde na figura aqui do Feijó. Muito obrigado. Bom, é o homem certo no lugar certo, né? Para nós servidores públicos, temos plena confiança no trabalho, na experiência e na capacidade que o deputado sempre demonstrou na defesa do serviço público, dos servidores públicos. E essa notícia de que poderemos ter aí resultado até meio do ano me deixa muito contente. Pedi agora passar para o Sérgio Arnaud. O Sérgio está com um pouco de dificuldade na voz, né, Sérgio? Mas falar um pouco aí de como foi construído por nós trabalhadores e as nossas expectativas. São 12 milhões de servidores no Brasil. Boa noite a essa hora a todos e a todas. Estou com muita dificuldade. Cheguei essa madrugada do Equador, onde eu estava numa missão sindical de negociação com o governo, que é um dos piores ambientes da América, com perseguição, prisão, invasão de sindicato, inclusive bloqueio de conta dos sindicatos. É uma situação terrível. Mas eu vou tentar transmitir alguma coisa, a minha saudação ao deputado André, ao Feijó. Essa luta vem de há muito tempo com o Feijó. E, graças a Deus, nós conseguimos a relatoria do deputado André Figueiredo, com quem nós estivemos reunidos a semana passada em Brasília, com o presidente Neto, com Aires e muitos outros dirigentes que estão aqui, inclusive. Esse projeto é de extrema importância para nós. Nós estamos há 16 anos em mora com a OIT. Esse projeto foi firmado pelo Brasil em 2010, pelo presidente Lula. E desde 2010 aguardamos a sua entronização na legislação brasileira. Então, nós estamos em mora com a OIT. Esse projeto representa a inversão daquilo que acontece hoje. Hoje nós brigamos para sentar na mesa e discutir. Com esse projeto, nós vamos passar, primeiro, a ter o direito de, uma vez por ano, fixado em lei, podermos discutir, formalizar uma pauta e conseguir construir aquilo que na iniciativa privada se chama de uma convenção coletiva. Isso é extremamente importante, porque nós, na convenção coletiva, não vamos só tratar de salários, nós vamos tratar de todas as condições necessárias para o bem do serviço público, assim como a questão do assédio, a questão da saúde mental do servidor e também do direito de ter um local adequado para trabalhar. Enfim, todas essas questões que são extremamente relevantes e que os trabalhadores da iniciativa privada têm experiência. E nós, no serviço público, temos dificuldade, às vezes, de que os nossos companheiros entendam que esta é a mãe de todas as lutas que nós temos que ter. É a mais importante de todas. É o direito de poder discutir o melhor serviço público e as melhores condições para nós, trabalhadores. Então, respondendo, talvez, a pergunta de que será que agora vai? Eu acho que temos
muitas chances, grandes chances, porque a direita está nas cordas hoje. Vocês todos acompanharam as prisões do Vorcaro e também o telefonema do candidato Flávio para o Vorcaro solicitando dinheiro. É muito mais grave do que aquilo que apareceu do senador Ciro Nogueira, que era seu colega e amigo de toda a vida do Vorcaro. Essa gravação desse telefonema é um tapa na cara, como mesmo disse o colega de direita Zema. Isso é uma tapa na cara do país, ou seja, é a demonstração viva e pública da corrupção que graça nesse segmento político que hoje tenta inviabilizar todo e qualquer avanço social. Então, nesse momento, nós temos condições políticas de avançar, assim como na 6x1, o fim da 6x1, que esperamos celebrar até o final desse mês. E queremos, em julho, poder celebrar também a negociação coletiva no setor público. Uma outra questão que foi colocada diz respeito ao direito de greve. O direito de greve, nós, as nossas entidades, nós constituímos uma espécie de grupo de trabalho unitário de todas as centrais, que nós participamos, tanto o Aires quanto eu, e que ajudou a construir esse projeto. O direito de greve, nós entendíamos, as entidades, desde o início, que não devia estar atrelado neste projeto. Por quê? Porque, como disse o deputado Figueiredo, nós precisamos ganhar o centro para isso. E falar em greve para o centro significa colocar o bode na sala. Felizmente, o governo entendeu essa postulação que muitas vezes apresentamos nas reuniões e não colocou o direito de greve junto a esse projeto. Por enquanto, vamos continuar com o princípio do direito de greve que está inserido na Constituição. Primeiro, vamos por etapas. Vamos aprovar a negociação coletiva no setor público, que é um avanço. Nós temos países na América, como o Uruguai, pequeno Uruguai, já tem a negociação coletiva. Nós temos na Argentina, e eu, inclusive, como dirigente da Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais, já participei de negociações na Argentina, no Uruguai e em vários outros países. Na Colômbia já tem. Então, nos países do G20, praticamente todos eles já têm, porque isso é uma medida civilizatória. Nós queremos um serviço de boa qualidade, de melhor qualidade para toda a sociedade. E também o direito de sermos tratados com dignidade. Então, eu acredito que, nesse momento, estamos construindo a possibilidade de que até julho, como disse o relator André Figueiredo, podermos comemorar essa luta que o presidente Neto assumiu. Estivemos juntos na OIT várias vezes, assim como tive com o presidente João Domingos, da Confederação, gestionando, encaminhando, inclusive, queixas e denúncias. E, para nós, o presidente Neto sempre considerou que esse projeto, que é, aliás, que a Convenção 151 era auto-aplicável. Se nós olharmos, os princípios dela já deveriam estar sendo respeitados. Mas vamos agora para a regulamentação. E esse é um momento extraordinário. Nós temos que
e já temos traçado um plano de lutas que corre junto, através da coordenação do DIESE, que tem sido incansável, assim como o Instituto Servir, onde nós estivemos na sua sede na quinta-feira passada. Temos todas as razões técnicas necessárias. Só precisamos da compreensão política de que isto não é uma medida para beneficiar os servidores. Isso é uma medida para beneficiar o país e os servidores também, que merecem ter uma vida digna. Então, nesse momento, eu vou abreviar a minha fala, até para poupar vocês, já que eu estou com muita dificuldade. Mas muito obrigado. Valeu, Sérgio. Sérgio tocou num ponto fundamental, que é a questão da greve. A gente faz greve não porque a gente gosta, a gente faz greve para poder sentar à mesa para negociar. Com certeza, com esse projeto, o número de greves deverá reduzir sensivelmente no país. E para nós, como servidores públicos, dever de atender a sociedade, para nós também é importante que a gente consiga, à mesa, fechar o acordo sem precisar ir para um confronto. Passo agora, então, para o companheiro Feijó, permite chamá-lo de companheiro, para que ele fale aí sobre como o governo, qual a expectativa, como é que foi todo esse processo e as nossas expectativas. Boa tarde. Aê! Assim que eu gosto. Eu vou pedir desculpas à mesa, mas eu vou falar ali de baixo, tudo bem? Quem é servidor público aqui, levanta a mão. Muito bem, muito bem. Maravilha. Quero cumprimentar o deputado André Figueiredo e desejar muita sorte agora nessa relatoria, que nós precisamos que ela, de fato, caminhe. Cumprimentar o Sérgio, o Aires, cumprimentar o Neto, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu já estive no governo no governo Dilma. E no governo Dilma eu dialoguei muito com as centrais sindicais. O Neto, por exemplo, esteve numa mesa onde nós construímos um acordo nacional para o aperfeiçoamento das condições de trabalho na indústria da construção. Lembra dele, Neto? Foi um contrato coletivo nacional que chegou a ter 150 mil trabalhadores da construção civil das grandes obras protegidos e com uma coisa que eu prezo muito, com representação sindical na obra. Bom, agora em 2023, a ministra Esther Dweck me convida para voltar ao governo. E me dá a tarefa, eu que sempre tive do lado sindical, negociando com o patronal, a tarefa de ser o negociador com servidores e servidoras. Agora, olhem que coisa curiosa. Em 1988, a Constituição brasileira deu a servidores e servidoras o direito de se organizarem em sindicatos, que antes não existia. Mas deixou de fora o direito da negociação. Então, você pode ter um sindicato que pode filiar, que pode organizar, que pode propor pauta, que pode propor luta, mas que a negociação vai depender do governo de plantão. Então, se o governo for simpático, ele abre negociação. Se ele não for simpático à causa dos servidores e servidoras, ele não abre negociação. Então, é uma falha que ficou, infelizmente, da Constituição Cidadã de 88. Foi preciso que um sindicalista virasse presidente da República para que, no seu segundo mandato, ele trouxesse para o Brasil a Convenção 151.
e depois no governo da presidente Dilma, internalizada. Passamos 6 anos depois do golpe. 6 anos sem nenhuma negociação no Serviço Público Federal. Nenhuma negociação. Absolutamente nenhuma negociação. Nada. Negociação que existia no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula, no primeiro e no segundo mandato e meio da presidenta Dilma, através da Mesa Nacional de Negociação Permanente, constituída por um governo simpático à causa dos trabalhadores. Aliás, simpático não, oriundo, inclusive, da causa dos trabalhadores e trabalhadoras, e comprometido com ela. Nós restabelecemos, então, em 2023, a Mesa Nacional. E depois de 6 anos sem nada, a primeira atividade da mesa foi um reajuste linear de 9% a todos os servidores e servidoras. Então, eu chego no governo e imaginem o tamanho da demanda represada durante 6 anos sem nenhuma negociação. O absurdo da demanda. A vontade de sentar num espaço, no direito de arena, para poder debater as causas de servidores e servidoras. A Mesa Nacional de Negociação Permanente é composta de 3 processos. O primeiro é a Mesa Nacional, aonde o conjunto das entidades sindicais designa 20 representantes sindicais, né, até quase uma assembleia, né, que vão para a mesa para negociação. E a cada 3 meses a gente tem reunião dessa mesa. Esses 20 dirigentes podem levar suas assessorias. Lógico que não é cada dirigente uma assessoria. 3 assessorias, o Diese, mais, né? Para levar a sua assessoria. São 20 representantes do governo. E o processo é coordenado pelo MGI. Nesta mesa nacional, a pauta é aquela pauta que é comum ao conjunto de servidores e servidoras, que, uma vez resolvida, se estende a todos e todas. Aí nós temos a mesa específica e temporária, que é a mesa das carreiras. Quando uma carreira tem uma demanda específica, solicita uma mesa específica, a gente instala a mesa, negocia, encerrada a mesa, feito o acordo, a mesa se extingue. E temos uma outra que eu gosto muito. As entidades sindicais de servidores podem requisitar, podem solicitar a instalação da mesa setorial nos órgãos. O que é a mesa setorial? A mesa setorial é a representação sindical no local de trabalho. Você pede a mesa e passa a ter uma mesa composta paritariamente entre governo, aquele órgão, e os representantes do servidor no órgão para discutir as condições de trabalho. Aquilo que significa, e que não tem impacto orçamentário, mas que é importante para a melhoria das condições de trabalho. Então, são 3 estágios da mesa. Sabem aí quantos acordos eu assinei em nome do governo e autorizado pela ministra Esther neste período? Alguém faz uma ideia? 56 acordos. 56 acordos que significaram não só a reposição integral da inflação prevista para este mandato do presidente Lula, mas recuperação de parte daquilo que deixou de ser negociado nos 6 anos anteriores. E eu conheço um bom acordo, porque eu negociei muitos na iniciativa privada enquanto sindicalista, e sei que são todos muito bons acordos, que resultaram num projeto de lei de 700 páginas que foi para o Congresso Nacional e foi aprovado. O mais recente tinha 100. Né? Então, teve de 700, esse teve 100. Bom, mas isso é porque você tem um governo, como eu já disse aqui, soprado pelo Neto, comprometido com a classe trabalhadora. O presidente Lula, então, faz um decreto, estabelece uma comissão para negociar uma proposta para a regulamentação da Convenção 151. A Mesa Nacional designa que as centrais indiquem.
E as centrais indicam servidores e servidoras para participar deste grupo de trabalho. Estava lá você, não é isso? Foram alguns meses de debate. Debate muito interessantes, muito importantes, e que, ao final, resultaram num texto, que agora está indo para o Congresso Nacional. Então, nós, finalmente, vamos resolver essa questão do direito de negociação de servidores e servidoras. Eu aqui disse que assinei 56 acordos. Mas sabe qual eu acho a entrega mais importante que foi feita de tudo isso? A regulamentação da Convenção 51. Essa foi a mais importante do que todos os 56 acordos juntos. Porque, uma vez aprovada, garante a servidores e servidoras o direito de ter negociação. E há uma coisa, aqui quem é servidor municipal? Tá. Nos nossos debates, uma companheira de Santa Catarina, você lembra dela, Célia, ela nos escreveu um fato que comove. Numa luta da categoria, os servidores que ela representa, municipais, de uma determinada cidade, elas marcaram uma atividade sindical, um ato, para um dia da semana. O juiz da Justiça do Trabalho deu um interdito proibitório e proibiu o ato. Não é que ele fez aquela, não pode chegar a 50 metros, não sei do que, como fazem quando a gente vai para a porta de fábrica, não sei o quê. Não podia ter o ato. Chamaram o ato para o sábado. O juiz estendeu a proibição para o sábado. Rio Grande do Sul, 100 mil, se fizer ato. Pois é. Pois é. Então, é o que nós estamos falando aqui. A negociação não pode depender do governo de plantão, tem que ser um direito. E aqui, no nosso projeto enviado, a negociação é para todo serviço público, seja ele federal, estadual ou municipal. Portanto, é para os 12 milhões de servidores e servidoras brasileiros. Para os 12 milhões. Evidente que para o serviço público federal, porque nós podemos regulamentar com mais detalhes. Mas os estados e municípios terão que regulamentar. Agora, regulamentar a partir das diretrizes que são contidas no projeto, né? E garantir o direito de arena. Com isso, nós estamos dando um passo fundamental na construção de uma coisa que eu julgo a mais importante de todas. Eu tenho uma concepção. Uma democracia, o símbolo de uma democracia saudável, de verdade, é quando você pode ter organizações da sociedade civil livres e atuantes. Um movimento sindical organizado que possa representar seus trabalhadores e trabalhadoras, movimentos sociais que possam representar as suas comunidades, seus interesses. Isto é símbolo de uma democracia saudável. É por isso que governos autoritários, quando se instalam, a primeira coisa que eles fazem é atacar os movimentos sociais e o movimento sindical, que acabou de ser descrito aqui. Aqui, pelo Sérgio, que acabou de vir num país que não respeita o movimento sindical, que prende os dirigentes, que invade sindicatos e que proíbe recursos. Nós não chegamos ainda na invasão do sindicato, mas proibir recursos já assisti recentemente. Inverter a lógica da negociação no setor privado, eu também assisti recentemente. A convenção coletiva deixa de ser o mais importante instrumento, que perde para o coletivo, para o contrato coletivo, e que perde para o contrato individual. Isso é a tentativa de destruição do movimento sindical. Aconteceu recentemente aqui, nós ainda não conseguimos reverter. Porque ainda temos um Congresso que tem um viés conservador muito forte e que
não gosta muito de tratar de questões trabalhistas, mas eu acho que essa aqui nós vamos conseguir levar adiante. Então, este projeto PL, que regulamenta a Convenção 51, companheiros e companheiras, me permite que chame vocês assim, ele é a mais importante entrega do ponto de vista das negociações que a gente pode fazer. Mas, querem que ele seja bem-sucedido? Organizem as tropas. A tropa aqui no sentido do diálogo, não no sentido da agressão, para dialogar com parlamentares. Nós estamos num ano eleitoral, isso vale voto. Né? E lá falar, sabe, não seja inimigo da classe trabalhadora, vote com a gente. É importante regulamentar esse projeto. Tem uma coisa adicional, ele serve também para o poder legislativo, porque ele abarca todos os poderes. Então, os seus funcionários da Câmara também podem ajudar na pressão, aliás, junto aos deputados, para que ele seja aprovado. Mas será fundamental. Agora, uma vez aprovado, temos uma garantia eterna de que está tudo resolvido? Não. Porque qualquer governo autoritário de plantão faz de qualquer coisa a letra morta, inclusive da Constituição. Portanto, companheirada, nós só temos uma coisa na nossa vida, enquanto militantes de causas sociais e movimento sindical: lutar, lutar, lutar e lutar, porque a luta é contínua. Como o Feijó disse, a CSB indicou o meu nome, o companheiro Flávio Werneck, da Polícia da Federal de Brasília, representando os federais, o Sérgio, representando estaduais, e o Wagner, do Mato Grosso, compuseram os 4 nomes para compor essa negociação. Passar agora, então, para o deputado. Vamos, deputado, sendo bem direto, o senhor já disse aqui, já trouxe uma esperança para nós, uma expectativa que criou, eu tenho certeza que está todo mundo eufórico. O que falta hoje para o PL 1893 avançar no Congresso Nacional e o ambiente hoje de correlação de forças? Eu sei que o senhor já falou com a gente lá na reunião, mas o pessoal aqui, correlação de forças é pela aprovação ou de resistência? Como é que o senhor vê isso dentro dos partidos no Congresso Nacional? Bem, a partir da minha designação como relator, sabe, Aires, eu acho que o presidente Hugo Mota já demonstrou, e ele me designou, digamos assim, no dia seguinte à minha demanda, né? Então foi de uma forma muito rápida. E ele demonstrou toda a vontade, e ele tem uma ingerência, principalmente com os partidos de centro, ele é do partido de centro. Então, eu tenho certeza que a gente tem condição, né, volto a dizer, a nossa ideia, nós fomos designados dia 26 de abril, e nós esperamos, depois da conversa que vamos ter com o MGI e o aprofundamento das conversas com o movimento sindical, concluir esse relatório até a primeira semana de junho, certo? Então, a nossa ideia é essa, para que na conferência da OIT já possa ser apresentado um produto que esteja pronto, inclusive, para ir para plenário, né? Precisa de haver um diálogo com os demais líderes, é indispensável. Não adianta a gente achar que, pronto, vai ser pautado, vai ser aprovado. Mas esse processo construído da maneira como está sendo, com o movimento sindical também não apresentando demandas de emendas que possam gerar algum tipo de debate que seja prejudicial ao conteúdo do projeto, né? Então, isso é importante demais. Sabendo que nós vamos ter um enfrentamento com as forças mais atrasadas, como eu disse, daqueles 2 outros partidos e alguns outros parlamentares, eventualmente, que realmente tenham repulsa ao sindicalismo brasileiro, né? E ao serviço público. Basta ver que quem minimamente pode defender um Brasil do povo brasileiro nunca poderia sequer ter imaginado uma PEC 32 daquela da vida, né? Então, eu vejo, objetivamente, temos as condições, precisamos construir. Eu acho que já é importante a gente pensar em um relator para o Senado, certo? Um relator, uma relatora. Não sei se o governo tem alguma visão
de quem poderia. Eu tenho algumas pessoas aqui que a gente poderia sondar, né? Mas, ao ser designado como relator, me cabe duas coisas. Uma, celeridade, outra, capacidade de diálogo com o governo, com o movimento sindical e com os demais líderes, não vou dizer nem dos partidos do nosso campo, como já disse anteriormente. Esse o diálogo já é permanente, mas com os partidos de centro, que eu tenho um bom relacionamento com os líderes desses partidos. Mas, como foi dito pelo Feijó, reunir a tropa, para que a gente possa pressionar cada entidade sindical, os parlamentares dos seus estados, e quando tiver pronto para ir para a pauta, um grande movimento para que a gente possa ocupar as tribunas da Câmara e, de uma forma pacífica, celebrar, se Deus quiser, aprovação na Câmara, posteriormente aprovação no Senado e até meados de julho, se Deus quiser, a sanção pelo presidente Lula. Feijão, nós sabemos que a questão do governo ter enviado o projeto, já para a gente, já superamos o que aconteceu no passado, quando um projeto foi aprovado por vício de iniciativa, acabou sendo rejeitado, a gente sabe dessa história. Então, o encaminhamento pelo governo já é um enorme caminho para o sucesso deste PL. A pergunta que eu faço, o governo vai priorizar o projeto para aprovarmos ainda neste ano, como o nosso querido deputado deseja? E também, se o governo escalou no Congresso para ajudar o nosso relator neste movimento dentro do Congresso. Olha, primeiro o presidente da República assinou esse PL na Marcha das Centrais, no dia 15, né, num gesto importante, de compromisso com o tema. Então, o presidente da República não manda um projeto para o Congresso se não tem a expectativa de que ele seja, de fato, um projeto que vá na direção de uma questão importante para a classe trabalhadora. E vai atuar no sentido de que este projeto seja aprovado. Quero lembrar quantos projetos tem hoje que estão em debate e que têm a ver com temas muito semelhantes. O fim da escala 6x1, está lá, né? Este projeto está lá. O Neto acabou de me dar uma informação que acabou de ser derrotado o Madi no Supremo e que o Supremo validou a lei do salário igual a homens e mulheres, né? Então, nós estamos no momento de poder evoluir nessas pautas progressistas. Veja, quando o presidente manda, sabendo que tem uma proposta de PEC sobre o fim da escala 6x1, mas manda um PL com regime de urgência, trazendo a jornada para 40 horas semanais e com o fim da escala 6x1, é para mandar um recado. Nós queremos que, finalmente, o Brasil se equipare a outros países do ponto de vista de que a classe trabalhadora tem que poder respirar, né? Então, eu acredito muito nesta possibilidade. Mas eu queria dar uma outra notícia para vocês, aproveitando que eu estou com o microfone na mão, né? Que é o seguinte, isto é uma parte do que a gente está fazendo. Nós também temos hoje, no governo federal, um programa de enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público e uma diretoria constituída na SRT que tem a tarefa de fazer com que isto funcione, né? E acabamos de assinar uma portaria da ministra estabelecendo a CIPA do Serviço Público, a CISP, como obrigatória e paritária no serviço público. Aqui se falou da importância da questão da saúde mental. Então, veja, olha o tripé que nós estamos fazendo. Aliás, mais que a negociação como um direito, o enfrentamento ao assédio e à discriminação, né? A mesa setorial e a Comissão Interna de Saúde e Segurança do Servidor Público.
Então, é todo um contexto que nós estamos trabalhando no sentido de que o servidor e a servidora pública possa ter um ambiente adequado para ter uma vida digna e prestar à população brasileira excelentes serviços públicos. Por que eu digo isso? O Estado contrata, mas o Estado é intermediário. O patrão real é a população brasileira que bota o dinheiro para pagar pelo serviço público que ela precisa de volta. É isso. Muito bem. Sérgio, eu vou pedir permissão para você. Eu vou fazer mais uma pergunta para o deputado. O desafio não é apenas aprovar o projeto, mas aprová-lo com conteúdo sem desidratar. O senhor já disse aqui do debate que está sendo feito, vai fazer agora uma conversa com a MGI, já um debate que está sendo feito com os trabalhadores através das centrais. Já disse também da importância de nós não alterarmos muito o projeto. Tá? Quais são hoje os pontos mais sensíveis nessa proposta que o senhor vê aqui para o deputado Sérgio, para o deputado, por favor. Deputado, quais são hoje os pontos mais sensíveis nessa proposta que o senhor vê que a gente pode ter dificuldades? Eu, sinceramente, eu não vejo nenhum ponto tão sensível. Dentro do Congresso Nacional que você fala, Aires? Não, geral. Não, existe uma demanda, como eu disse anteriormente, da questão da representação de entidades classistas, de associações classistas, que elas possam manter o que já estava acontecendo, né, que não comprometa a unicidade sindical, isso está muito claro. Eles não necessariamente teriam que estar numa mesa de negociação, a não ser que não exista uma entidade sindical nacional, a grande maioria tem, acho que todos têm, mas eles pedem o direito, como tem hoje, de poderem participar dessas associações classistas com licença, sem ônus para o Estado. Né? Esse é um ponto que eu não vejo problemas de incorporar no nosso texto, e outras questões são mais pontuais. Né? Essa que nós vamos dialogar com a ministra Esther, de um ponto lá que eu realmente divirjo, porque ele vincula todo o projeto da negociação, né, entre as partes, consensuadas, a uma anuência do chefe do Poder Executivo. Né? O chefe do Poder Executivo tem o direito de vetar tudo. Né? Então, o que nós fizemos foi, antes do final e da assinatura do termo de acordo, o chefe do Poder Executivo tem conhecimento e ele dá a anuência ou não. Se ele não anuir, ele justifica por que não anuiu e a mesa de negociação continua. Porque o problema do texto, na forma como foi concebido, talvez seja um erro redacional, mas dá esse poder subjetivo de chegar um presidente como o malfadado antecessor do Lula agora, chegar e dizer isso aqui, concordo não. Senta em cima e não dá nem resposta para a mesa de negociação. Né? O que nós queremos está aqui, o chefe quer ter, o chefe do Poder Executivo ou o chefe da instituição do Poder Legislativo e das instituições também que serão objetos dessa mesa de negociação, eles possam ter conhecimento, eventuais questões jurídicas também possam ser verificadas, mas antes do final do acordo. Porque se, de repente, assina-se o termo de acordo, olha a frustração. Não, o chefe do Poder Executivo despreza, né? Digo do Poder Executivo porque é o mais, digamos assim, problemático, nós vislumbrarmos o que nós passamos, como foi dito pelo Feijó, durante 6 anos, sem uma negociação sequer. Né? Imagina, a gente faz uma lei como essa e dar a um eventual futuro semelhante ao que passou aí, o poder de desprezar todo o produto da mesa de negociação. Então, fazer algumas adequações, mas eu acho que isso aí não vai ser problema não, porque é a questão que eu tenho certeza que o conteúdo é o mesmo. Então, o que nós precisamos aí, o gargalo, poderia citar um, né? E talvez na estratégia da gente seja votar a urgência, porque ele precisa
ser votado um requerimento de urgência. Até o deputado Paulo Pimenta, líder do governo, né, apresentou um requerimento de urgência, mas ainda não foi pautado. Acho interessante, até como estratégia, que ele seja pautado quando nós já tivermos o relatório pronto, para que a gente, digamos, não dê muito tempo para debater o requerimento de urgência, né? Porque isso pode acontecer. Então, a gente, na reunião do Colégio de Líderes, a gente pede para pautar o requerimento de urgência e já se votar o mérito no dia seguinte. Essa é a ideia, a estratégia que a gente está desenvolvendo. Deputado, o senhor falou da possibilidade de o governo. Isso normalmente acontece nos municípios, né? A gente negocia, quando chega no prefeito, não, isso não. Aí volta tudo para trás, começa de novo. Vamos lá, Sérgio, agora você participando aqui junto conosco no movimento dos trabalhadores, passa um pouco para a gente sobre as estratégias do movimento sindical que está sendo construída para apoiar não só o relator, né, a aprovação do projeto. Eu acho que vale compartilhar com todos aqui o que nós estamos fazendo, os próximos passos, e como você enxerga esse avanço da convenção no Congresso Nacional. Obrigado. Essa pergunta é muito importante. Nós consensuamos entre as centrais sindicais de baixarmos esse movimento para todos os estados. Inclusive, na segunda-feira já, nós temos programado lá no Rio Grande do Sul uma reunião chamada pelo Sindipem, que está ali o seu presidente, juntamente com a FESERVES, uma reunião ampla, sem limitar para os nossos filiados na federação, mas quanto mais entidades participarem, com o apoio da FEMERGS, que é a nossa afiliada, está ali a Clarice, a Rosane, enfim, para que a gente dê esse pontapé. E nós queremos, de agora até a primeira semana de junho, ter sempre uma delegação de 3 a 4 representantes em Brasília para se somar na mobilização dos demais estados e pressionar, convencer os deputados da nossa região lá no sul do país. E eu queria ressaltar, a questão da negociação coletiva é tão importante porque a negociação coletiva é o que representa o direito sindical. Não adianta ter um sindicato, uma federação, se ele não consegue exercer aquele que é o seu papel fundamental, é a negociação coletiva. E isso nós temos que explicar, inclusive para os nossos dirigentes. Os nossos dirigentes são de origem associativa e não têm essa experiência de conhecer e saber a importância de negociar. Negociar é a essência do sindicato, porque o sindicato é criado para negociar. E é isso que nós temos que tratar, porque se trata disso, daquilo, daquele outro. Na hora de falar em negociação coletiva, todo mundo tem outro compromisso. Não, negociação coletiva é a mãe de todas as lutas, é a razão de ser do movimento sindical. Nós também, reunidos representantes das centrais, houve um consenso de unificar a luta com o fim da escala 6x1. Então, falando agora, não só para os servidores, mas para vocês, dirigentes sindicais da iniciativa privada, nós precisamos de vocês nessa luta. Se engajem conosco, nós estamos lutando junto. Redução de jornada, fim da escala 6x1 e negociação para o serviço público. É fundamental que a gente reúna forças para lá na base, lá na cidade dos deputados, fazer a boa conversa, convencê-los da importância deste projeto. Feijó, vamos lá. A regulamentação institucionaliza o conflito e o diálogo.
O Estado brasileiro está preparado para negociar de forma contínua com os servidores? E ainda o seguinte, há uma expectativa, e muito grande, de que quem fosse julgar os conflitos fosse a área trabalhista e não a justiça comum. Isso a gente não foi colocado no projeto. Qual a dificuldade de se colocar isso se houver essa intenção do relator? Há alguma, do governo, alguma resistência? Pergunta nova, resposta para depois. É uma coisa que precisa ser estudada. É uma coisa que precisa ser estudada. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós estamos prevendo no PL saídas para impasse. Uma das saídas é a história da mediação consensuada. Você não chama uma mediação se não tiver a intenção de chegar a um acordo, né? O que a justiça faz, em tese, sempre, é também uma tentativa de mediação. Aí se trata de escolher mediadores, né? Acho que aqui já tem um elemento importante. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos falando em dialogar com deputados e senadores para aprovar o projeto. Eles têm a maior responsabilidade. É importante. Mas eu estenderia o meu diálogo e ficaria atento com governadores e prefeitos, que podem ter resistência a este PL. Podem ter resistência a esse PL. Aqui já, quando a gente falou sobre um evento de uma companheira sindicalista municipal, o companheiro ali levantou e falou, lá no meu estado, Rio Grande do Sul, é 100 mil de multa. Quem pede 100 mil de multa não gosta de negociar. E certamente, ao ver esse projeto, pode tentar intervir com os deputados lá para que eles votem contra. Então, é preciso também ter atenção para isto. Quero só chamar e dizer que aqui também tem um ponto importante de diálogo. Porque servidores e servidoras, entidades sindicais, também falam, prefeito, você também depende de voto na tua eleição. Cuidado com o que você vai fazer lá, né? De qualquer forma, eu repito e quero deixar claro. Pode ter a melhor lei do mundo, a melhor. Garanta todos os direitos. Mas se não tiver disposição do governante de plantão de aplicar essa lei, ele sempre vai dar um jeito de não fazer. Aqui se falou de dizer que o chefe do executivo diminua o seu poder de intervenção e tenha acesso antes. Eu quero dizer que, diferente da negociação na iniciativa privada, onde o patrão vai lá, assinou o acordo, ele cumpre, às vezes, né? No serviço público, não é só o chefe do executivo. Isso depois vira lei e tem que ir para a Câmara Municipal, ou para a Assembleia Legislativa, ou para o Congresso Nacional para ser aprovado. Portanto, estas instâncias legislativas também podem dizer não para aquilo que foi acordado. Mesmo que o Executivo assine o acordo e diga, está ok. Até agora a gente foi bem, né? Como eu disse, nós tivemos um que tinha 700 páginas, todas as carreiras, reajuste para todo mundo, reestruturação de carreira, foi aprovado. O outro de 100 foi aprovado, né? Mas poderia não ter sido. Então, nós tivemos o aval do Executivo, mas ele não é suficiente. Ainda tem o aval do Legislativo, que contribui para que uma negociação, coisa curiosa, no serviço tem que virar lei e tem que ser aprovada, né?
E aí tem as amarras orçamentárias, aí tem um monte de coisa que entra no debate. Não é fácil negociar. Um negociador de governo, ele negocia para fora e para dentro. Vocês não sabem disso, viu? Você tem que negociar para fora e para dentro do governo. Porque não é tarefa fácil. Mas é isso. Eu acho que a gente deu um grande passo, né? Vocês já disseram isso, um grande passo. Há uma divergência que vai ter que ser sanada, inclusive dentro do próprio movimento sindical, com essa questão das associações. Há uma divergência importante, não é uma coisa tranquila, eu quero já alertar, tá? Porque, veja, se você está falando de negociação e está regulamentando a negociação, você está falando de sindicato e dirigente sindical. A associação não representa o trabalhador do ponto de vista da negociação. Lamento. Nós fizemos uma ressalva, salvo se não existir um sindicato. E aí uma associação classista pode negociar. A ressalva está feita. Mas onde tem uma associação e um sindicato, quem negocia? O sindicato. Exatamente. Bom, para a gente finalizar, uma pergunta aqui para todos. E aí também, vamos lá. Se aprovarmos ainda em 2026, que com certeza e com a expectativa aqui apresentada, nós devemos ter a nossa negociação regulamentada. O que muda estruturalmente na relação entre Estado e servidores? Deputado? A mesa de negociação, né? Basicamente, você tem uma mesa de negociação reconhecida, né? E objeto de uma lei. Eu vejo que é o fundamental. Nesse projeto de lei 1893, o mais importante é nós termos uma mesa nacional de negociação permanente, no caso da União, e darmos esse direito aos servidores públicos estaduais e municipais também de terem uma mesa de negociação, porque os chefes de poder executivo, tanto federal, tanto estadual quanto municipal, vão ter, evidentemente, observado seu regime jurídico, mas vão ter que estipular uma mesa de negociação permanente. Além de acabar com as greves, né? Não necessariamente, né? O direito de greve vai ser em um outro momento, mas não necessariamente, evidentemente que a mesa de negociação ela tem como intuito a redução de conflitos, claro, né? E, consequentemente, minimizar a realização de greves. Mas, caso não se chegue a um consenso, a um fruto da negociação que seja adequada, o direito de greve permanece. Mas isso vai ser objeto de uma outra legislação, não nessa. Se Deus quiser. Feijó, o que muda na relação entre o Estado e servidores com a aprovação? Aqui o deputado tem toda a razão. Muda o fato de que você estabelece o direito de arena. O que é o direito de arena? É o direito de um espaço de negociação, que hoje não existe, não está garantido. Então, isso muda fundamentalmente. Não é pouca mudança. Não é pouca mudança. É uma mudança bem grande. E veja, do ponto de vista da greve, como é que eu tenho visto as greves no serviço público como regra? A regra a greve é para abrir a negociação. Ela não é resultado do impasse na negociação. Ela é para abrir a negociação. E isto é um desastre. Você tem greves enormes, duradouras, desgastantes, para abrir uma mesa de negociação. Então, se você já tem a mesa de negociação, a greve será resultado de um impasse. Mas se a negociação for de boa-fé, os impasses são mais raros. Não que eles deixem de existir. Eu tenho para mim é simples. O sindicato é o ponto de equilíbrio numa relação naturalmente desigual entre empregados e patrões. Sejam eles da iniciativa privada, sejam eles do Estado. É o fator de equilíbrio numa relação desfavorável. Não é? Se nós temos o espaço de negociação garantido, o direito de organização sindical respeitado, e aqui, para os servidores federais,
nós estamos garantindo que os dirigentes sindicais, é lógico, obedecido um quantitativo, tudo direitinho, serão liberados, pagos pela União. Ok? Então, essa é uma conquista que terá que ser feita também em estados e municípios, pagos pela União, de acordo com o número de sócios e assim por diante. Então, se respeita o direito de organização sindical, respeita o sindicato, abre a negociação, pode ter um impasse, sempre pode ter um impasse, né? Mas, se a negociação é de boa-fé, mesmo o impasse a gente resolve, senão eu não teria assinado 56 acordos. É isso aí. Sérgio, agora, pelo lado dos servidores, o que muda nessa relação com a aprovação? De certa forma, a intervenção do Feijó esclarece. O que muda é que antes a gente fazia o movimento para negociar. Agora, primeiro se negocia anualmente para, no impasse, se houver impasse, uma radicalização, e aí se faz o movimento, se faz a greve. Então, essa é uma mudança substancial. Nós, no serviço público, como eu disse, a maioria dos dirigentes vem do sistema associativo, onde a luta era para abrir a porta do governo, era para entrar dentro do palácio. Como nós ficamos aqui em Brasília 6 anos sem entrar no palácio do governo. Imagine os municípios, como é que é essa situação, e nos estados. Então, essa é a mudança substancial. Por isso, esse projeto, inclusive, temos um consenso entre as centrais de fazer modificações mínimas para não dificultar a sua aprovação. Só aquelas pontuais e que são exatamente necessárias, nós vamos colocar junto ao nosso relator. Era isso. Muito obrigado e desculpe a minha afonia. Uma observação, o Feijó falou muito bem, que um dos obstáculos que podemos ter é a questão orçamentária. Por isso, a negociação tem que ser sempre iniciando já quando o governo envia para a Câmara o projeto, né, orçamentário. Então, começa ali a participação da entidade sindical. Quando o projeto vai para a Câmara, começa ali a discussão, para começar já a tirar o entrave, né? Um dos entraves. Este debate deixa claro que a regulamentação da Convenção 151 não é apenas uma pauta histórica, é uma necessidade institucional do Estado brasileiro. Fortalecer a negociação coletiva no setor público é fortalecer a democracia, dar previsibilidade às relações de trabalho e valorizar os servidores públicos. A resposta à pergunta, será que agora vai? Dependerá da capacidade de articulação política, da nossa mobilização sindical e do compromisso institucional com a construção de um Estado mais moderno e democrático de cada um aqui. Nosso muito obrigado aos nossos convidados, palestrantes e a todos que acompanharam esse debate. Muito obrigado a todos.